noite, professor. Boa noite, meu querido. Gente, então vamos dar professor Jairton. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Eli, tá? Para a gente poder iniciar. Então, a Eli foi nossa convidada, gentilmente aceitou o nosso convite para hoje conversar um pouquinho com a gente, viu, Eli? Nós não temos só aluno de administração hoje aqui, a gente fez uma inscrição, uma breve inscrição, e a gente notou que tem aluno do curso de Direito também inscrito, Pedagogia, até a área da Saúde também interessado no assunto, tá? Então, a professora Eli, ela é empresária, especialista em marketing, comerciante já há bastante tempo, né, já está nessa área de comércio já há 20 anos, né, trabalha como mentora, instrutora na área de empreendedorismo, marketing, venda, foi a mais jovem presidente do Conselho da Mulher Empresária do Pará e diretora dessa entidade por mais de 10 anos. É cofundadora da CEL, da startup Dona Delas, uma rede social gratuita para mulheres empreendedoras, com presença atualmente no Brasil e em Portugal. Então, a temática de hoje, que a Eli vai conversar com a gente, é sobre as ideias inovadoras de negócio. Então, Eli, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho absoluta certeza que o assunto hoje abordado por você vai nos engrandecer muito e nós vamos sair daqui hoje bastante diferente com a sua fala. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, professor. Fico feliz também de participar, de ter sido convidada pelo professor Suzuki para essa exposição. É uma honra para mim participar de uma palestra para a universidade. Eu sei que nesses tempos diferenciados que nós estamos vivendo, tem tanta coisa, tantas aulas, palestras e ações que são feitas online, e eu sei que cada aluno e cada pessoa que está aqui, outros professores também, estão se esforçando para poder participar de mais uma ação online. Eu sei que não é fácil, e agradeço muito essa disponibilidade também, fico muito honrada com isso. Muito obrigado. Eu vou apresentar brevemente. O que é interessante é, assim, quando eu propus essa ideia de fazer uma palestra com o tema Ideias Inovadoras de Negócios, foi porque eu penso que quando, mesmo na universidade ou fora dela, nós temos muita curiosidade de saber o que está acontecendo no mundo dos negócios ou não. Qualquer pessoa, sempre, a gente senta num bar ou sai com os amigos, ou vai na casa de alguém, sempre discute-se uma outra ideia, alguém que abriu um negócio inovador, ou que não seja inovador, mas que fez algo diferente. Então, é uma conversa muito comum, muito corriqueira de se acontecer. E, principalmente para quem está na universidade, eu vejo que há uma possibilidade de começar a pesquisar. Tem pessoas que fazem universidade, já têm negócios, ou já têm seus empregos, enfim, mas que, às vezes, têm uma ideia ou pensam um dia em empreender. A pesquisa que eu fiz para essa palestra foi uma pesquisa não no sentido de buscar ideias muito longe da nossa realidade, ou que vão acontecer num futuro muito longe, porque nós temos aí todo um estudo do futurismo, que é uma coisa que eu adoro muito, as palestras sobre futurismo, o que vai acontecer daqui a 20, 50 anos, mas eu quis trazer coisas que eu acho importante, o futurismo, mas eu quis trazer coisas reais que já estão acontecendo agora e que podem ser inovações para Belém, que podem ser inovações para a nossa região. Então, a minha pesquisa foi em cima disso, de uma ideia inovadora, mas inovadora no sentido mais palpável. E eu considerei o inovador a metodologia usada em Oslo, que é a inovação não de ser algo completamente diferente, mas de ser algo
que seja inovador para a nossa área. Pode ser um processo, pode ser um serviço, pode ser na nossa região, na nossa cidade. Então, basicamente, esse foi o conceito que eu levei em consideração para poder buscar e pesquisar a respeito dessas ideias. Eu vou tentar partilhar minha tela aqui, deixa eu verificar como é que eu faço. Eu vou partilhar a tela, que fica mais fácil. E aí vocês me dizem se... Deixa eu pegar aqui, né? Vocês conseguem olhar aí? Sim, está aparecendo já a sua tela. Sim. Ah, perfeito, obrigada. Então, basicamente, eu coloquei aqui como pesquisa, porque verdadeiramente foi uma pesquisa que eu fiz, né, a respeito de algumas ideias que são inovadoras de negócios. Eu vou começar a expor aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar, podem, por favor, interromper, não há problema algum, não. E se eu estiver falando rápido ou também muito baixo, podem também me dar esse feedback para que eu possa ajustar a minha fala, tá bem? Ok? Ok. Ok. Perfeito. Obrigada. Então, olha só, ideias para quem deseja empreender e para quem deseja inovar no seu empreendimento. Eu não sei se aqui no grupo tem alguém que já tem algum negócio, né? Mas mesmo para quem já tem um negócio, principalmente essa pessoa sabe que se não inovar, ela pode estar com os dias contados no mercado, tá? Nós temos aí uma dificuldade muito grande hoje das empresas buscarem a inovação. Algumas pessoas, elas confundem inovação com fazer algo completamente diferente, completamente fora do quadrado, enfim. Isso também é inovação, mas não é só isso. Então, eu vou trazer soluções e ideias simples que já existem, talvez, em outros lugares e até mesmo em Belém, mas é mesmo para despertar que existe um potencial de mercado para esse negócio, para essa ideia. Então, eu fiz um modelo de palestra muito simples, eu vou falar o modelo, a ideia, e vou dar, talvez, alguns exemplos de como aplicar essa ideia, tá bem? O que aparece no topo da lista hoje é a economia colaborativa. Então, basicamente, o que as pessoas estão buscando, que a economia mundial, que os empreendedores mundiais estão trabalhando, é na parte de buscar soluções em que a gente possa partilhar as experiências, porque aí sim nós vamos otimizar os nossos recursos. E você já vê hoje exemplos como Uber, exemplos como aluguel de bicicletas, e entre outras coisas, está dentro do conceito de economia colaborativa. A troca de excedentes alimentares é algo que está acontecendo com muita força na Europa. Venda de hortifruti fora do padrão. Lá em Portugal, por exemplo, nós temos uma empresa, eu não me recordo o nome dela agora, mas se até o fim da palestra eu recordar, eu vou falar para vocês até pesquisarem. Eles verificam por exemplo, aquele tomate que não está dentro do padrão, aquele pepino, aquela fruta, e separam essas frutas que não são bonitas, mas não estão estragadas. É só mesmo a questão desses hortifrutis estarem fora do padrão normal de venda, e vendem por um preço muito abaixo. Então, as pessoas estão atrás disso, não é só também pelo valor, mas para a gente não desperdiçar comida. Então, isso é uma tendência. Se você cria um negócio aqui, ou se você, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma pessoa na sua empresa, um mini mercado, ou uma quitanda, um hortifruti, e que tem o que geralmente se faz? Pega as frutas e as verduras fora do padrão e põe para fora, ou dá para alguém, ou leva para casa, enfim. Lá na Europa já tem empresas especializadas nisso, em pegar essas frutas fora do padrão nas empresas, criar kits e vender por um preço extremamente diferenciado. Isso é uma coisa interessante. Livros também,
vocês já viram falar, né, de empresas que alugam ou que fazem aqueles sebos, enfim, mas aqui não é o conceito do sebo, é o conceito de você trabalhar de uma forma em que você troque os livros em várias situações. Por exemplo, já tem muitos restaurantes também na Europa em que você tem vários livros lá, tem uma estante com muitos livros e a pessoa troca, ela chega lá, deixa o dela, leva outro, para poder haver essa troca. Então, é interessante que o conceito de economia colaborativa se amplie para mais coisas, para mais ideias, para mais serviços, para que a gente possa integrar melhor os recursos e aproveitar melhor os recursos. Uma coisa que acontece hoje em Londres, na praça de alimentação, quer dizer, nesses espaços de praça de alimentação, olha que interessante. Alguém criou um aplicativo lá, e esse aplicativo, quando você entra na praça de alimentação, você senta numa mesa qualquer e faz o seu pedido. É como se fosse mesmo esses aplicativos de pedido, Uber Eats ou qualquer coisa assim. Só que esse aplicativo é para aquele espaço da praça. E aí, o que acontece? Você pode pedir uma entrada de um restaurante e o prato principal de outro, enfim, você é servido ali na mesa, sem precisar ter que ir ao restaurante. Você está dentro da praça, mas você não precisa ir lá para pedir, você não precisa, pode ficar com seus amigos ali, cada um faz o pedido que quiser e ficam conversando, e já está pago, e daqui a pouco alguém vai entregar para você. Isso é uma coisa interessante, isso tudo faz parte da economia colaborativa. Está claro para vocês isso, pessoal? E esse serviço é oferecido pelos comerciantes desses estabelecimentos, ou isso é uma parceria? Isso é uma parceria. Alguém criou esse aplicativo, e aí é uma parceria. Essa pessoa deve cobrar também um pequeno percentual dos restaurantes para poder ter essa comodidade, né? Do pedido chegar lá direto e não ter essa preocupação de ter tanta gente na fila. Em tempos de Covid, assim, que a gente não pode ficar tanto em fila, é uma situação muito interessante, para que você não se movimente tanto nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, aproveite o tempo ali com as pessoas. Vou passar aqui para a próxima. Alguma pergunta até aqui, gente? Não, ok, para mim está ok. Perfeito. Vou passar. Mas lá no fim também, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Eu não sei como está aí na universidade, mas a impressão 3D é algo que veio mesmo para ficar, não está sendo tão usada no Brasil, mas eu tenho amigos na Europa que têm a impressora 3D em casa. Eu falo assim, gente, vocês são... E como é que eles fazem? Por exemplo, pequenos objetos funcionais, tipo, quebrou um cano, não sei, quebrou uma peça que é de um móvel antigo ou de algo antigo da casa deles e que não é fácil achar. Ele vai lá, projeta isso, coloca para imprimir e conserta. Então, para você usar a impressão 3D para pequenos objetos funcionais, a impressão 3D ela pode ser usada para uma infinidade de coisas. E ainda não vejo essa movimentação aqui no Brasil de nós usarmos muito a impressão 3D. Máquinas para indústrias, então você pode utilizar para fazer qualquer reparo ou qualquer coisa para a indústria. Obras de arte, aqui no Brasil já existe, tá? No Rio de Janeiro e São Paulo já existe artistas que já desenham os seus vasos e objetos de arte e com exclusividade, claro, né? Eles fazem todo o desenho, todo o layout disso e mandam para a impressora 3D e vendem por um preço bem interessante. Artesanatos também, doces, você pode fazer doces inusitados com a impressão 3D, bonecos para entretenimento, então, esses bonecos que as crianças gostam, e os adultos também, porque está muito na moda esses animes, esses bonecos de filmes ou de jogos, enfim, há uma infinidade de coisas a serem pesquisadas. A proposta aqui é que vocês olhem, né, quem aqui do grupo se interessar por essa questão, busque mais informação a respeito da impressão 3D, porque a impressão 3D é algo que já existe, funciona e você pode ampliar
as suas ideias, ampliar a sua imaginação para criar um negócio inovador na área de impressão 3D também. Quer dizer, utilizando a impressora 3D, você criar um negócio inovador. Isso é uma coisa interessante, acho que vale a pena pesquisar, vale a pena identificar para buscar uma solução interessante para você aí de negócio. O aluguel de energia solar, né? Outra coisa também que, por isso que eu falei, eu não estou trazendo nada diferenciado, eu estou trazendo mesmo ideias para que a gente possa verificar que algumas coisas já são realidade, a gente precisa trabalhar isso e precisa mesmo buscar mais soluções, não soluções, mais o uso dessas oportunidades. Os fazendeiros hoje, né, às vezes tem um espaço de terra muito grande que não pode ser plantado, ou que é um espaço diferenciado, eles constroem micro-usinas e alugam a energia gerada para grandes empresas. Isso é uma coisa, é um fato, isso já acontece muito no Piauí. Se alguém tiver interesse em buscar informação sobre energia solar, nesse sentido, das micro-usinas, pesquise em relação ao estado do Piauí. O Piauí hoje, se eu não me engano, é o estado com maior potencial, com maior espaço de micro-usinas instaladas. Você também pode buscar condomínios solares que comercializam o direito de geração própria de energia por meio de planos de assinatura. Então, quer dizer, a energia solar é uma realidade. No Pará, já temos muitas empresas que trabalham com energia solar, mas ainda há muitas oportunidades para serem trabalhadas aí na distribuição, na geração da energia solar. Só para ter uma ideia, lá em Portugal já é proibido, se você quiser construir uma casa hoje, ou qualquer imóvel que você construir, tem que ser contemplado uma parte de energia solar. Então, quer dizer, já tem leis para isso. Você tem que ter uma parte da casa que capte energia do sol para poder o seu projeto ser aprovado, tá? Então, é uma coisa que... Ou seja, isso é só uma questão de tempo para também acontecer no Brasil, para que as leis mudem e que a gente tenha essa obrigatoriedade de gerar energia também. Então, é importante que a gente se antecipe a isso, e quem estiver trabalhando nessa área com mais antecedência, seguramente vai ter muito mais benefícios, né, uma oportunidade maior. As lojas de sapatos, né, para pé pequenos ou grandes, então, parece uma bobagem, mas a mulher que calça 33, 34, ela sofre muito, muito mesmo. E quem calça 40, eu calço 40, gente, então, eu sei como é. Por quê? Porque para esses dois extremos, o que acontece? Essas pessoas praticamente nunca escolhem, elas compram o que tem. Se você tem uma loja exclusiva para esse segmento, essas pessoas tendem a comprar mais, porque elas nunca têm a possibilidade, nunca não, mas quase nunca têm a possibilidade de escolher. E quando você tem uma loja para esse segmento, para esse público, essas pessoas vão ter a oportunidade de escolher e, consequentemente, vão fazer mais compras. Claro que a loja não precisa ser uma loja física, tá, pessoal? Pode ser uma loja virtual, não há problema algum. Então, é interessante que vocês pensem nisso. Nós temos grandes fabricantes de calçados no Brasil, nós temos o orgulho de ter fabricantes maravilhosos de calçados no Brasil. A região de Franca, em São Paulo, é uma região extremamente forte na produção de calçados, e a região sul também. Então, você pode buscar informações nessas fábricas, tanto em Franca quanto no Sul, e a partir daí solicitar que eles confeccionem calçados com a sua marca e nos números que você desejar, não há problema algum em relação a isso, isso é fácil, muitas marcas fazem isso, mas ainda há essa possibilidade. Da mesma forma como já temos muitas lojas para pessoas com mais peso. Então, por exemplo, dessa mesma forma, esse segmento é um segmento muito bom, que já está sendo bem explorado no Brasil. Eu sinto falta ainda do segmento dos sapatos aí, dos calçados para pés pequenos ou grandes. Isso é uma coisa, é uma oportunidade, sem dúvida, que faz a diferença, pode ter certeza. Passa a ser um pequeno nicho, né? É um pequeno nicho, exato, mas que as pessoas estão dispostas a pagar mesmo. E se for online, melhor ainda, porque você pode vender para o Brasil inteiro, não há problema algum.
O Verdade. aluguel de bolsas e acessórios Preciso de... ter um estoque grande para montar uma loja para atender esse nicho. Se eu estou no virtual, né? Exato. Se você está no virtual, não precisa ter um... Aliás, não precisa ter um estoque. É uma coisa que eu vou falar bem aqui, ó. É o dropshipping. Quer dizer, você pode aliar essa... Já falando dessa ideia dos sapatos, a gente pode trazer para cá. O dropshipping é outra oportunidade de negócio que está muito em alta, que significa o seguinte, você tem alguns contatos, geralmente é no exterior, o dropshipping é quando você tem algo diferente fora. Então, vamos imaginar que eu tenha contatos de empresas no exterior que vendem produtos mais selecionados, diferentes. E aí, o que eu faço? Eu faço essa compra e vendo aqui. O estoque é na fonte, o estoque continua lá. O trabalho da pessoa, né, do empreendedor, é fazer os contatos aqui. Vamos imaginar, pegar um exemplo, uma bolsa, ou um celular, ou alguma coisa, enfim, algum produto que seja objeto de desejo. Geralmente o dropshipping é algo, não é uma commodity, não é um produto que todo mundo tem, ao contrário, é algo que todo mundo gostaria de ter, mas ainda está um pouco difícil de conseguir. A pessoa que trabalha com esse conceito de estoque na fonte, ela cria a empresa e fala assim, olha, eu tenho isso para oferecer para você, seja um objeto de decoração, seja uma bolsa muito interessante, muito diferente, seja um equipamento, qualquer coisa, uma roupa, e aí ela faz a vitrine virtual dela, envia para as pessoas fazem um pedido, ela faz a encomenda e depois manda entregar em todas as residências. É um conceito diferenciado ainda, por quê? Porque o nicho do dropshipping é exatamente esse, é você encontrar algo que as pessoas desejam muito comprar. E aí você entra primeiro no mercado trazendo isso, e, claro, não só um produto, mas vários produtos você consegue fazer negócio. Está em alta, acho importante vocês pesquisarem, coloca lá no Google dropshipping, busque informações sobre isso, porque, por exemplo, você pode usar esse conceito para a sapataria lá que eu falei, para a loja de sapatos, né, de fazer uma parceria com uma empresa em Franca ou no sul do país, fez essa parceria, eles já sabem e pronto, você tem o tempo direitinho para poder entregar, já faz toda a questão dos prazos de compra e de entrega e já vai direto para a casa do cliente, é uma coisa que pode acontecer. O aluguel de bolsas e acessórios de grife é algo que está também, já tem no Brasil, mas eu ainda vejo pouco em Belém. Isso é uma coisa interessante, porque esse aluguel, ele vale muito a pena quando ele é perto. Então, por exemplo, em São Paulo e no Rio, nós temos vários sites, várias mulheres, principalmente, que trabalham com isso, elas pegam várias bolsas de grife e alugam das amigas, enfim, ou então elas compram mesmo e fazem um aluguel, ou do próprio acervo, né, pessoal dessas pessoas. Só que qual é a vantagem? Quando está perto, a rapidez. Então, se eu tenho uma festa para ir na sexta-feira, amanhã, e eu entro no site hoje, quer dizer, amanhã de manhã já pode estar na minha casa. Por isso que é interessante esse negócio para Belém, porque seria mais rápida a entrega, mais fácil a entrega. Então, e também a devolução. Os custos são menores, você consegue gerenciar isso melhor e você tem um giro muito maior das peças. É bem interessante isso. Não pensem que as pessoas não estão dispostas a pagar, sim, por dois motivos. Um, pelo preço, obviamente. Uma bolsa, tem bolsas que custam 10, 20, 30 mil reais. E ninguém quer, às vezes, pagar. Por quê? Porque ela quer girar essa bolsa, ela quer usar a bolsa um dia, mas quer usar outra. E o 2, que é o conceito mais interessante, que aí a gente volta lá para o primeiro conceito, primeiro exemplo que eu falei, que é o do sharing, que é onde a gente... As pessoas estão muito, não é que estão muito, mas há uma tendência de pensar em dividir, em compartilhar as coisas. Então, nessa tendência que cada vez é mais forte e vai aumentar mais,
A ideia é, por que eu preciso comprar uma bolsa cara e manter essa bolsa no meu guarda-roupa se eu não vou usá-la todos os dias do ano? Então, nesse conceito de economia colaborativa, a pessoa pensa assim, alguém tem a bolsa, essa bolsa, 2 dias no mês uma pessoa usa, mais 2 dias outra, então você tem um uso melhor dessa bolsa, menos materiais poluindo o planeta, menos dinheiro gasto com acessórios, enfim. Então, basicamente, a ideia, ela se amplia aqui, quer dizer, você atende 2 coisas, uma, eu quero usar, existe a necessidade é real de usar um produto de grife, isso sempre vai ter. E 2, ao mesmo tempo, eu também quero colaborar com o planeta, eu também quero não ter um armário entulhado, não quero ter tantas coisas, eu quero partilhar as coisas. Então, usando essa ideia da bolsa, você pode também pensar e ampliar para outros objetos, outros máquinas, equipamentos, enfim, que você possa fazer isso. Isso eu acho bem interessante, porque é uma tendência que veio para ficar e não vai embora mais, é daqui para frente. A economia compartilhada é uma economia que vai ser cada vez mais ampliada. Outra coisa interessante na mesma área é a customização. Então, o que acontece? Se você tem uma facilidade de desenho, enfim, gosta disso, eu até coloquei, deixa eu ver se eu mexo aqui para todos olharem. Esse é o site que eu peguei essas fotos aqui. Essa artesã, essa mulher, ela trabalha com a customização de bolsas de grife. Gente, para ela fazer essa bolsa aqui, a Birkin, é uma bolsa extremamente cara, é um tipo de um modelo de uma Birkin. É super cara, 20, 25 mil reais. Então, quer dizer, para ela fazer essa customização, esse desenho custa 700 reais numa bolsa. Então, só para você ter uma ideia de para bolsas de grife, eu quero dar uma eu já tenho, não quero trabalhar lá com a economia compartilhada, mas eu quero melhorar, fazer uma coisa diferente, tem gente, tem público para isso, tá? De você customizar. Claro, eu quero muito deixar forte aqui, que para que serve essa palestra de ideias inovadoras? Serve para despertar você para ter novas ideias, não significa que seja essa exata ideia, significa que você agora tem uma oportunidade de pensar, o que eu posso customizar também, que não seja só a bolsa de grife, porque eu acho que não vai ter ninguém para pagar 700 reais, por exemplo, dos meus contatos, mas de começar a pensar, ampliar a mente para ver o que é possível fazer, às vezes com uma ideia que você viu aqui, isso que é importante. E vocês vão ver, e vocês sabem, não precisam ver, mas vocês sabem que as ideias mais geniais são as mais simples, então fiquem muito atentos a isso, né, de ampliar para pensar em conceitos e em ideias simples. Esse serviço eu usei esse ano, é uma agência de intermediação de marketing, não sei se tem alguém aqui no grupo que trabalha com marketing ou comunicação, ou nessa área de comunicação, alguma coisa assim? Não? De trabalhar, eu acho que só o professor Suzuki na área. Certo. Os demais estão todos estudando ainda. Então ótimo. Olha, isso aqui é uma ideia muito, muito legal. Eu não conhecia esse conceito. No início do ano, em meados do ano, em maio, eu estava em plena pesquisa para desenvolver o meu novo projeto, que no caso é a rede social Dona Delas, e eu precisava, enquanto a gente estava desenvolvendo a plataforma, eu estava precisando de divulgar, né? Eu falei, pronto, quando chegar o prazo certo, que foi em setembro que nós lançamos a rede, mas eu precisava fazer os contatos com as agências de marketing, mas eu não sabia nem por onde procurar, porque o marketing é vasto. Eu tenho especialização em marketing, mas eu fiz há anos atrás, não sei nada do marketing atual, sei pouquíssima coisa. E nas minhas buscas pela internet, eu estava em Lisboa, nas buscas pela internet, eu acabei encontrando uma mulher que ela tem uma agência
olha só, ela já trabalhou em agências de marketing no passado, ela e a sócia, e saiu da agência de marketing e abriu uma agência para fazer intermediação de marketing. O que é isso? Ela ouve o meu problema, eu sou a cliente, tá? Eu estou procurando uma agência de marketing, mas eu não sei o que eu estou procurando. Essa é a questão, porque eu penso que é uma agência de marketing XPTO, e às vezes não é. Aí, o que eu fiz? Eu faço uma reunião com ela, explico o que eu preciso. Olha, eu quero fazer uma campanha pela internet, ou eu preciso divulgar isso para o Brasil inteiro, através de revistas especializadas no assunto, enfim, eu digo qual é a minha necessidade. Em cima dessa reunião que ela faz comigo online, onde eu explico o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, ela tem alguns dias, ela pede uns dias para buscar empresas de marketing focadas no meu negócio. Não só focadas, mas que tem mais a ver tanto com o meu orçamento, quanto com o negócio que eu vou fazer. E aí, nesse caso, ela me indicou 3 agências, eu fiz a reunião com as 3 agências, cada uma das agências um dia, e depois acabei optando por 2 agências. Então, é interessante, porque esse tipo de trabalho é um trabalho que você pode fazer em casa também, é um trabalho que é de intermediação, ou seja, você precisa bater na porta de todas as agências, todas as pessoas que trabalham com isso, tomar nota, saber tudo que eles fazem e e divulgar isso na internet, né? Fazer a sua empresa com uma boa divulgação para que as pessoas te encontrem, e aí você faz essa intermediação. Eu perguntei para ela, mas assim, eu vou ter que te pagar? Como que funciona isso? Naquele momento, ela falou, não, Melissa, não precisa me pagar, quem me paga é a agência. Mas nós estamos estudando para no futuro, que ela disse que agora no segundo semestre, os 2 iriam pagar, tanto a pessoa que está procurando, quanto a agência. Por quê? Porque às vezes eu procuro, mas eu não gostei de nenhuma delas, mas ela fez o serviço, ela me entregou o serviço, entendeu? Então, as duas, o cliente vai pagar um percentual pequeno para ela, e a agência vai pagar um percentual pequeno, e ela ganha das 2 formas, né, quando acontece. Achei bem interessante essa ideia, eu usei esse serviço, foi extremamente assertivo para mim, me economizou tempo, e eu recomendo, acho que não tem ainda em Belém, é uma ideia muito interessante, você pode começar a fazer de casa se você tem bons contatos e entende de marketing também, claro, né, para poder explicar. Então, acho que é uma ideia legal. O dropshipping eu falei, né, o estoque na fonte, alimentos preparados para um público específico, então, por que isso todo mundo já faz? Gente, todo mundo já faz, entre aspas, mas ainda tem muito mercado para ser explorado aqui. Nós temos uma população de vegetarianos que está crescendo muito no Brasil, muito, 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 é impressionante. Eu não sou vegetariana, não cheguei nesse nível ainda, um dia, quem sabe, eu alcance isso, mas é uma população extremamente crescente, e aí você pega as ramificações, os veganos, você pega as pessoas que verdadeiramente têm doenças se comerem determinada comida, e aí as pessoas com intolerância ou extremamente alérgicas à lactose ou ao glúten, enfim. Por quê? Porque, assim, o que nós vemos hoje, muitas vezes, você vai na padaria e tem o pão sem glúten. Para quem é intolerante, ele até pode comer, mas para quem é alérgico, ele não pode comer aquele pão, porque ele foi produzido num ambiente em que tinha glúten. Então, eu não sei se eu estou sendo clara, é importante que, quando você se propuser a fazer vamos imaginar que você escolha uma alimentação livre de glúten, você tem que ter uma cozinha completamente descontaminada. Aí sim você tem um selo, aí sim você consegue fazer uma venda interessante para um público específico. A mesma coisa para a lactose, porque tem pessoas que são verdadeiramente alérgicas. Se tiver qualquer coisa perto, às vezes, assim, aquela colher que teve contato, é impressionante o nível de alergia. Então, esse tipo de cuidado ainda falta. Nós temos, assim, eu digo que é meio moda, você vai num restaurante, eu tenho uma comida que é sem glúten e sem lactose. Tá,
Para quem é intolerante, ok, mas para quem tem alergia, ela não consegue comer também. Então, essas coisas acho interessante pensar. E da mesma forma, você pode começar em casa e começar a vender packs, né, entregar na casa das pessoas, como muita gente já faz, mas para esse público específico. Para pessoas que têm diabetes, para pessoas alérgicas, você buscar isso. E como que você vai saber? Acho interessante conversar com endocrinologistas, conversar com médicos que trabalham nessa parte de alergia, faça uma pesquisa, também pesquisem nas redes sociais, no Google, enfim, qual a tendência maior de alergias, enfim, porque aí você, com essas pesquisas, vai chegar num público que para você é interessante, e muito mais pontual, e a partir daí você começa a trabalhar. Aí você pode fazer parcerias com médicos, parcerias assim, o médico não tem interesse de ganhar dinheiro com você nisso, mas ele tem interesse de atender bem o paciente e de talvez recomendar, olha, você tem essa alergia, você não pode comer, tenho essa empresa aqui, que ela hoje trabalha com isso, e ela é séria, é idônea, você está entendendo? Então, você tem uma credibilidade maior no mercado quando um profissional de saúde indica o seu negócio nesse sentido. Então, há oportunidades aqui estejam certos de que as pessoas estão dispostas a pagar, porque elas são alérgicas, elas precisam comer, e às vezes não tem tempo, ou não conseguem fazer uma alimentação correta, e elas estão dispostas a pagar, podem ter certeza disso. Eu não sei se já tem em Belém, né? Mas em Lisboa já temos isso. Fotografia para LinkedIn, gente. Olha que interessante. Quem aqui tem conta no LinkedIn? Só fala assim, só para eu saber. Depois me seguem lá no LinkedIn, que aí eu sigo vocês também. Eu estou em falta, eu ainda não usei ainda. Olha aí, tá vendo? Olha só, eu vou aproveitar para falar do LinkedIn aqui. É importante, todos que estão na universidade, fazer sua conta no LinkedIn. O LinkedIn é verdadeiramente uma rede de nicho, e é uma rede de nicho para quem? Para quem quer procurar, quem está procurando emprego, quem já está empregado, porque a melhor forma de você se colocar no mercado de trabalho é quando você está empregado. As suas conexões precisam acontecer enquanto você tem emprego. E conexões fortes são com pessoas de outras empresas, que podem te empregar também. Então, o conceito de rede é um conceito muito importante. A rede, ela funciona quando você dá algo em troca, né? Então, quando você entra na rede e começa a partilhar links interessantes, escrever textos que contribuam para o engrandecimento de outras pessoas lá no LinkedIn, enfim, você vai sendo visto como uma pessoa necessária. É assim que se usa o LinkedIn. Você tem que mostrar que você é necessário, que você é uma pessoa atual, que você é uma pessoa que está no jogo, que está no mercado. Porque amanhã ou depois, se você é demitido, você tem mais chances de ser contratado, porque o LinkedIn te promove, de uma certa forma. E o que acontece? Muita gente coloca fotografias meio estranhas no LinkedIn. Não é uma rede como o Facebook, não é uma rede como o Instagram. É uma rede focada na sua imagem. Então, você imagina que é um currículo que está na rede, o seu currículo está lá. E, literalmente, se vocês entrarem no meu LinkedIn, no LinkedIn é Eli Ribeiro, vocês podem entrar lá, eu coloquei lá toda parte da minha trajetória lá da minha vida, coloquei os cursos que eu fiz, é o meu currículo, gente. E o que acontece hoje no mundo empresarial? Quando alguém manda, uma empresa séria, vai contratar alguém, ela vai, olha você ali, o seu currículo, e vai para o LinkedIn te procurar. Claro, se você coloca no seu currículo que você tem LinkedIn, isso também ajuda você. E se você tem uma foto muito boa no LinkedIn, isso ajuda mais ainda. Então, hoje, muitos fotógrafos ou muitas pessoas que gostam de fotografia, que têm um bom olhar, que sabem fotografar, o que elas estão fazendo? Elas estão tirando fotos específicas. Eu tirei agora. Minha foto que está no LinkedIn hoje, eu tirei lá em Lisboa, numa empresa que só trabalha para tirar fotos para o LinkedIn. Eu ainda perguntei para o fotógrafo, eu falei assim, mas olha, e se eu quisesse fazer fotos de moda? Não, a gente recomenda outro grupo, não é para a gente só fotografa CEOs, só fotografa pessoas, claro, empregados, pessoas que trabalham em empresas, a gente só trabalha
só faz foto para sites ou para LinkedIn, para que você use de uma forma corporativa. Então, era o fotógrafo e assistente, e é bem interessante, você leva lá 4, 5 roupas para poder tirar foto, é bem interessante. É um nicho, aqui no Brasil a gente ainda usa pouco o LinkedIn, mas é uma oportunidade fantástica você fazer a fotografia para LinkedIn, porque ninguém está fazendo ainda. Tem muita fotografia de moda, tem muito fotógrafo de blogueira, de não sei o quê, mas de LinkedIn não tem. É um nicho e pode apostar que vai crescer muito, muito mesmo. Não existe, se você, por exemplo, hoje, um jornalista pede para falar com você, o jornalista, ele primeiro te pesquisa lá no LinkedIn para saber da sua vida, porque aí ele tem mais informações sobre você, para depois ele, um bom jornalista, né, para depois ele continuar a matéria. É bem interessante, gente, e é barato, e você pode fazer isso de casa, né, começar, porque tem fotos que são feitas em cafés, em outras empresas, em espaços públicos, em coworks, então você não precisa nem ter um espaço físico ainda. Você pode, que seria ideal ter um estúdio, mas se você ainda não tem um estúdio, precisa começar, eu sugiro fazer fotos em coworkings, faz parceria com os donos do coworking, se for o caso, paga 1 ou 2 horas lá para poder usar o espaço, mas faz as fotos lá e é um espaço de trabalho, um espaço interessante, busca vários coworkings, várias parcerias ou cafeterias interessantes, porque muita gente hoje trabalha em cafeterias, eu trabalho muito em cafeterias, faço muita reunião em cafeterias, e também é um espaço para você tirar foto para LinkedIn. Então, eu recomendo fortemente, porque o investimento é muito baixo, assim, para fazer, se você tem a oportunidade. Eu estou falando muito rápido, gente, está bem até aqui? Tá tudo bem. Tranquilo, está muito bom. Tá. Outra coisa, já no segmento, eu não sei se já tem em Belém, mas o que é uma tendência agora? Espaços instagramáveis, não sei se existe essa palavra. Eu acho que em Belém todos os espaços são assim. É verdade, é verdade. Mas olha aí, como isso é verdadeiramente um fato, as pessoas agora têm uma febre, tudo quer postar, e isso é uma oportunidade de negócio, gente. O que significa? Você pode criar um espaço e alugar esse espaço. E aí pode ser qualquer tipo de espaço, tá? Por exemplo, um café nesse espaço. Se você tem uma cafeteria e tem um espaço na cafeteria que você pode transformar e deixar ele mais charmoso, você pode fechar esse espaço e alugar para essa pessoa para poder fazer uma reunião, uma palestra, ou para poder fazer as fotos do Instagram, uma produção de moda que queira ir para lá e fazer as fotos do Instagram. Existem apartamentos em São Paulo que são decorados exclusivamente para serem alugados para fotos. Então, a dona mora no apartamento. O apartamento é lindo, de revista, assim, super bonitinho, transado, não é nada chique, é fofo, é bonito, é instagramável, vamos dizer assim. Todos os espaços do apartamento são bonitos. O quarto é bonito, a sala, a parte de TV, a cozinha. Por quê? Porque uma empresa de culinária quer fazer de produto de comida, quer tirar umas fotos num lugar bonito, vamos imaginar que eu faço bolo, mas a minha cozinha não é lá tão bonita, aí eu quero fazer umas fotos para o Instagram. Eu alugo 1, 2 horas ou uma tarde inteira na cozinha desse apartamento e faço as minhas fotos e vou embora. Na mesma hora pode ter alguém fazendo fotos lá no quarto, você está entendendo? Então, quer dizer, eu estou falando de um apartamento, mas às vezes você tem um espaço, você tem uma loja, você pode criar naquele ambiente um espaço instagramável. Se você tem uma loja e quer atrair mais público, você não precisa alugar esse espaço. O que você pode fazer? Você pode divulgar que você tem um espaço instagramável. E aí as pessoas vão lá, as blogueiras, as pessoas que querem, mesmo que não sejam influencers, que queiram tirar mais fotos, vão movimentar mais a sua loja, e isso é o que você quer. Então, esses espaços, eles servem tanto para você
preparar para alugar o tempo, quanto para você incrementar, se você tiver um negócio, incrementar o seu negócio, oferecendo esse espaço para o seu cliente, né, para as pessoas que podem utilizar. É uma tendência, parece meio assim fora, mas pode ter certeza que isso vai surgir em pouco tempo em Belém, se é que já não tem, mas isso já acontece muito em São Paulo e no Rio de Janeiro e fora do Brasil. E vai chegar em Belém, se você tem uma casa legal, um espaço legal, ou quer mesmo montar um espaço, um próprio cowork, qualquer lugar você pode fazer um espaço instagramável. Aí mesmo na universidade, na Fibra, se vocês criarem um espaço instagramável para os universitários, eu acho isso muito bacana, isso gera muito movimento e acho legal. Sim, a gente tem uma área de convivência muito bonita, temática, que foi inaugurado no semestre passado, muito bonito. Olha aí, bacana, perfeito. Já é um espaço instagramável. Sim. Deixa eu ver aqui. Os drones também, tá, gente? É uma coisa... Nossa, drones é tipo uma impressora 3D, quer dizer, serve para tudo. Nós ainda não estamos utilizando todo o potencial do drone no dia a dia. Claro que muitas empresas já utilizam, muitas pessoas. Então, vamos imaginar que você tem uma empresa de drones, que você compre drones e alugue, por exemplo, para fazer vistoria de fachadas, pesquisa de solo e terrenos, fazer plantios, já é usado muito isso hoje na plantação, auxílio no resgate de pessoas. Então, a gente vive numa região aí na Amazônia que é, né, difícil, então uma pessoa que está mais perdida, está longe, pode auxiliar nisso. Entrega de mercadoria já está sendo utilizado, o Uber já começou a fazer os testes de entrega de mercadorias com drones, o iFood também. Filmagens diárias, fotografias, eu vi há 5 anos, 5 anos atrás, primeira vez que eu fui a Portugal, eu vi, foi um dos miradouros lá de Lisboa, e aí eu vi assim um drone, muita gente, eu vi um drone e não entendia o que é esse drone. E aí alguém me informou, ele por 10 euros, você paga para ele coloca seu celular no drone, olha só que interessante, você coloca o celular no drone, o drone faz um sobrevoo, tira foto tanto da paisagem, quanto de você também, e filma também, enfim, são poucos minutos, tipo 10 minutos, entendeu, para poder fazer isso. Eu achei uma ideia fantástica, acho que você pode usar muito isso para moda, quer dizer, a gente tem uma região linda aí no Pará, na Amazônia, quer dizer, você fazer uma fotografia de moda do alto, usando um drone, ou usar fotografia mesmo pessoal, as pessoas fazem muita foto de casamento, de books, de uma série de coisas, assim, de família mesmo. Acho que pode se usar bastante para fotografia, para filmagens diárias, filmagens de pessoas. Gente, tem uma infinidade de uso para os drones. Acho que vale a pena fazer uma pesquisa bem detalhada na internet a respeito das possibilidades de uso de drones, para que você desperte onde você pode usar aí uma ideia interessante para Belém, para a região que você mora. Acho que vale a pena, viu? Porque veio para ficar, é outra coisa que veio para ficar, e cada vez mais nós vamos descobrir como ampliar o uso do drone no dia a dia. Então, quem chegar na frente, quem se for pioneiro, vai ter mais resultado aí, vai ter uma experiência melhor para poder partilhar. Hoje o pessoal já está usando muito no agronegócio para mapear a área da lavoura. Exato, tanto na pesquisa quanto no plantio. O agronegócio é o nosso orgulho no Brasil, né? O agronegócio é de uma tecnologia fora do normal. Eu tenho um grande amigo que trabalha, ele é engenheiro e ele é administrador de fazendas. Então, como ele é engenheiro, ele vai e faz a administração da sua fazenda. Ele tem algumas fazendas que ele administra e toca isso. Aí eu gosto muito da área de tecnologia, principalmente de agricultura, porque eu fico impressionada com a nossa tecnologia no Brasil para a agricultura. É onde a nossa economia é mais forte e é onde verdadeiramente a gente tem mais tecnologia, mas tem uma grande tecnologia investida. E os drones são necessários lá, como outras máquinas, como satélites, enfim, mas na área de tecnologia é muito usado hoje mesmo, principalmente na nossa região aí, na Amazônia, porque é muito vasta, a gente não
não tem muito para onde correr, tem que ter soluções como essa, acho bem interessante. Eu gosto de drone, acho bonitinho, parece um robozinho, acho bem interessante. Legal. Outra coisa também importante, super multidisciplinar aí, que dá para abrir um monte de possibilidades, é a realidade virtual e a realidade aumentada. Então, quem aqui já joga bastante, né? Eu não jogo nada, eu tenho um bloqueio para jogos impressionante, eu fico até com vergonha, porque eu não sei jogar nem cartas de baralho, nem dominó, e muito menos esses jogos de computador, enfim, eu tenho um grande bloqueio. E eu fico com vergonha, porque às vezes a pessoa, jogos de tabuleiro também, gente, é impressionante o meu bloqueio. Mas aí a pessoa acaba de me explicar as instruções do jogo ali, e eu entendo, mas eu começo a jogar e eu já me esqueço. Eu sou muito limitada para jogos. Mas as pessoas que já nasceram jogando, que sabem mexer nessa parte de virtual de jogos, isso aqui é nada, é fantástico. Quer dizer, você trabalhar a realidade virtual e aumentada, você pode botar uma série de coisas aí. Eu listei algumas, por exemplo, nos imóveis, está sendo muito utilizado hoje pelas imobiliárias, muito mesmo, de você, nesse tempo de pandemia, lá em Lisboa, eu tenho uma amiga tenho várias amigas que são corretoras de imóveis, e brasileiras que moram lá e são corretoras de imóveis, e os brasileiros querendo comprar imóveis lá, não podiam viajar, o que fazia? Ela fazia as filmagens com a realidade virtual, tem uma empresa que faz, várias empresas, faz a filmagem, manda, então a pessoa está entrando no imóvel, a sensação é que ela está entrando no imóvel, ela mostra tudo, ela está junto, vai mostrando, ele já vende vários apartamentos assim, eu acho o máximo. É um investimento baixo para mim, porque eu contrato a pessoa, ela vem, eu pago por hora, ela faz para mim esse trabalho de filmar e de fazer de organizar o arquivo para poder mandar, e pronto, não há problema. Então, quer dizer, você pode usar para imóveis, está sendo usado muito em cirurgias. Aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei na parte de exames, né, do médico colocar aqui a tela para ver os exames na hora ali, a tela não, o óculos, né, onde ele vê como é que está a situação daquele paciente. Nos jogos, que eu já disse, na moda, né, então você pode criar ou usar, já tem milhões, tem muitos softwares de realidade virtual para moda, para culinária também, então, quer dizer, está sendo muito utilizado hoje na culinária a realidade virtual e aumentada, como é que vai ficar aquele prato, o que vai acontecer, e restaurantes, não sei nem se vocês viram uma vez um restaurante fora do Brasil, não sei se na França, fez uma brincadeira numa mesa em que ele colocou um ratinho, enquanto as pessoas esperavam a comida, um ratinho ficava construindo o prato ali, somente com a realidade virtual, ou seja, com um desenho, uma câmera que tinha e aparecia na mesa, muito interessante. Então, você pode usar de uma maneira muito vasta, vale a pena, como aqui é outra ideia que abre um leque de oportunidades para várias áreas, quer dizer, para os universitários, eu acho que é interessante, cada um pode pesquisar na sua área essa realidade virtual, como é que eu posso usar no direito, como é que eu posso usar na parte de pedagogia, como é que eu posso usar na parte de saúde ou de moda, enfim, então cada um pode pesquisar na sua área, porque vai ter, sim, seguramente, uma solução e uma oportunidade, sem dúvida, para essa área. E aqui eu finalizo, né, claro que não se esgota, tem uma série de outras ideias aí, mas eu finalizo somente para deixar para vocês, assim, todas as pessoas têm a possibilidade de inovar, mas você precisa estar atento às oportunidades para fazer com que essa inovação aconteça, né, não é fácil, mas fique atento, veja o que é possível, eu coloquei um monte de ideias aí, né, coloquei porque eu pesquisei, não é ideia da minha cabeça, né, mas verifiquem aí as oportunidades para que você possa fazer, comece com o que você tem e comece com o que você tem hoje, da forma como que você pode, e vai melhorando aos poucos o que você consegue. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma ideia inovadora que eu tive esse ano e que eu coloquei em prática com o que eu tinha, ainda não, assim, não é exatamente... não está pronto ainda o site, não está pronto, que eu digo assim, não está finalizado, está pronto, mas não está finalizado.
é uma rede social para mulheres empreendedoras. Eu percebi durante a pandemia que nós tínhamos um problema muito grande com todos os empreendedores, não só as mulheres, mas as mulheres, por eu ter mais experiência e ter tido a passagem pelo Conselho da Mulher Empresária em Belém, mas conversando com as minhas amigas durante a pandemia, eu percebi isso, eu percebi que a gente tinha muita dificuldade de ter algo focado para nós, um LinkedIn para mulheres empreendedoras. E, em função disso, eu acabei pesquisando bastante e desenvolvi uma rede social. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço? Acho que aqui está. Vocês estão vendo a minha... Então, sim. Sim, está aparecendo. Eu vou colocar aqui, é mais fácil colocar no site. Então, eu criei essa rede. Essa é a Dona Delas. É uma rede social para mulheres empreendedoras, onde as mulheres... Você faz a sua inscrição, é gratuita, né? Você entra, aqui é o meu perfil no Dona Delas. Deixa eu entrar aqui numa outra janela, fica melhor. Essa eu considero uma ideia inovadora, porque ele é uma rede social, é mais uma rede, é uma rede social, mas é uma rede de nicho, que é uma outra tendência, tá, pessoal? A outra tendência agora são redes de nicho, e em função, então você tem o LinkedIn hoje, por exemplo, que é uma rede de nicho, e aí eu vi que faltava para a mulher empreendedora uma rede também, então eu criei essa rede, onde você se inscreve, é gratuito, você não paga nada para estar aqui. Qual a diferença? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu só editar o meu perfil para mostrar uma coisa para vocês. Qual a diferença? Você não precisa pagar para mostrar para mais pessoas o que você tem a mostrar. Enquanto nas outras redes você precisa fazer patrocínios, pagar um pouco mais para que mais pessoas vejam, tudo que você posta aqui na Dona Delas, todas as pessoas que estão inscritas na rede podem ver, não há problema algum. Então, hoje, que é o dia do empreendedorismo feminino no mundo, né, que é o dia, a gente colocou aqui, a pesquisa anuncia que esse é o número de mulheres empresárias no Brasil, quer dizer, 24 milhões de mulheres empreendedoras, para um número de homens de 25. Isso prova que nós representamos quase metade da comunidade de empreendedores brasileiros, né? E a Dona Delas, ela entra como a primeira rede social da mulher empreendedora. Então, basicamente, olha aqui, olha, o Suzuki colocou aqui, é uma rede social para mulheres empreendedoras, mas os homens podem fazer seu cadastro lá. Por quê? Porque o foco é fazer negócios, tá? E mulher faz negócio com todo mundo e homem faz negócio também com todo mundo, não há problema. Legal. Então, temos vários homens na rede também, tá? Então, nós temos aqui, quero convidar todas vocês aí para fazer parte da Dona Delas. Aqui é o meu perfil, né? Mas eu vou colocar aqui no perfil. E eu posto algumas coisas assim, empresários em Portugal, aí aqui tem uma coisa interessante. A gente hoje está em Portugal e está no Brasil. Temos, aqui é um pouco da rede, a gente tem uma oportunidade de fazer enquetes rápidas. Quem usa o LinkedIn sabe disso, a gente faz muita enquete no LinkedIn, no Twitter também. Então, por exemplo, essa moça, Adriana, ela trabalha com idosos, né? Ela trabalha aí no Cíntia Charone, ela trabalha com idosos, e ela fez uma enquete rápida para saber quem que cuida da pessoa idosa na sua família. Aí, a partir desse resultado aqui, ela postou uma outra informação para complementar isso. Você pode fazer enquetes rápidas, pode fazer... Essa nutricionista ela tem um programa de emagrecimento bem interessante, onde você não precisa fazer dieta, e aí ela coloca receitas. Você tem pessoas que fazem postagens dos produtos. Esse rapaz aqui... Alguém aqui viu o vídeo desse rapaz aqui sobre a mulher empresária nessa semana, que foi uma febre na internet? Vocês assistiram esse vídeo? Ainda não vi. Não? É uma coisa bem interessante, depois eu vou colocar aqui um vídeo de 30 segundos, é bem interessante. Então, qual foi a minha motivação para desenvolver essa rede? Né, para a gente ter mais foco,
estabelecer conexões mais assertivas. Essa rede, ela não é uma rede em que eu vou falar das minhas férias da semana passada, ou das fotos que eu estou lá no aniversário do filho da amiga. Ela é diferente das redes sociais abertas, ela é uma rede para negócios, é uma rede de foco para a mulher empreendedora. Então, para fortalecer o conhecimento, nós temos o blog também, Dona Delas, blog.donadelas.com, onde a gente tem artigos bem interessantes e bem práticos sobre o mundo de negócios, para também criar oportunidades, se você quiser, vendas, né, fazer vendas também, e basicamente isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui tem os meus contatos, eu estou muito à disposição, tem o meu telefone, que é o WhatsApp, e tem o meu e-mail, o site Dona Delas lá, que é a rede social, o blog, vocês podem ficar à vontade. A rede, ela hoje está funcionando, já tem 2 meses, exatamente 2 meses, a gente abriu 17 de setembro, e hoje é 19 de novembro, 2 meses e 2 dias, mas eu tenho, deixa eu voltar aqui para cá, só um minutinho. Mas eu tenho muita alegria de a gente ter, de eu estar participando e trabalhando numa rede em que a gente tenha a oportunidade de fazer a diferença para as mulheres empreendedoras, né? E, ao mesmo tempo, com inovação, isso que me deixa feliz. A gente está entrando num mercado diferente, vamos ter, nesses 3 meses à frente agora, é uma meta nossa, de oferecer vários outros serviços muito interessantes, principalmente para a mulher universitária, quando nós estivermos já com a plataforma pronta para um novo serviço que nós vamos oferecer, que será gratuito também. Eu vou procurar o professor Suzuki, vou procurar a Fibra para poder apresentar essa proposta, porque vai ajudar bastante as mulheres empreendedoras, as mulheres que querem empreender, querem entrar nessa seara aí do empreendedorismo. Eu acho que a gente tem bastante coisa para poder ajudar aí. Se a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Ok, professora, muito obrigado. Com certeza a Fibra, em nome do curso de administração, através da empresa Júnior, né, coordenado pelo professor Suzuki, a gente gostaria muito de trabalhar essa sua ideia. Só para efeito de estatística, já que a senhora está falando sobre a comemoração de hoje, né, e vem assim no encontro da sua fala, o nosso público hoje, aqui no evento, 70% é feminino. Ai, que bom! 70% das pessoas que estão participando aqui da live é do público feminino, interessado, né, no assunto, no empreendedorismo. A gente tem passado por situações bastante difíceis, né, em função da pandemia, e isso acaba aflorando a necessidade também da gente empreender. O Brasil já é um país que tem esse braço muito forte empreendedor. E tem muita oportunidade, sim, no mercado. A gente acabou aprendendo muito aí com a sua explicação sobre aquilo que a gente vê todos os dias, mas acaba não tendo um olhar diferenciado, né, do que a gente poderia ver como oportunidade. E alguns alunos até comentaram aqui no grupo: olha que legal, eu não conhecia a impressora 3D. Então, são atividades, são produtos que a gente está acostumado a ver que tem a tecnologia, mas acaba não vislumbrando um momento para negócio. Então, acho que isso veio despertar a nossa mente, abrir, para que a gente possa, daqui para frente, criar novos projetos, novas oportunidades, né, e transformar isso em negócio. Que é essa proposta hoje da noite. E eu queria abrir para alguém do público que quiser fazer alguma pergunta para ele, aproveite a oportunidade. Estou à disposição, pode perguntar aí alguma coisa relacionada à palestra ou alguma outra coisa que você gostaria de saber, que acha que eu possa responder, eu estou à disposição. Gabriel Lima está agradecendo aqui. Parabéns para a Fibra, para ele, sensacional.
Lisli Dantas também, a Ila Barbosa, Nani. Alguém mais, gente, que eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar a Eli, né, todos os dias que a gente tem essa oportunidade. Professor Jairton. Uhum. Professor Edi também está na sala. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então. Boa noite. Boa noite, professor. Qual o teu parecer nessa diferença do empreendedorismo, a perspectiva de Brasil-Portugal? Consegues ver alguma diferença nessa perspectiva? Muito boa, Suzu, que a gente vê que Portugal tem uma atração fortíssima nos últimos anos para os brasileiros. Outro dia eu fui ao aeroporto e vi uma fila muito grande de embarque. Falei, para onde vai? Vai para Portugal. Pois bem, professor Jairton, sim, tem uma diferença, sim. Nós somos mais empreendedores do que eles. Eu estou sendo muito simplista em dizer que nós somos mais empreendedores, mas, na verdade, não é bem assim a resposta. A resposta é a seguinte: a gente se vira mais. Essa é a diferença. Eu vejo que o brasileiro, nós não temos todos os serviços que o europeu tem, que o português e outros países europeus têm. Por exemplo, uma saúde correta, as estradas de Portugal são maravilhosas, maravilhosas. E aí você tem a parte de saúde, educação, né? Você tem uma educação pública de qualidade. Então, o que acontece? Quando você... Isso é uma percepção minha. Você nasce num país em que você tem coisas, tem esses serviços para te oferecer. Basta você procurar um emprego e você, pronto, paga aí, dá para pagar suas contas, enfim. Na minha percepção, quando você tem já essa base estruturada, se eu tenho um emprego, se eu consigo pagar outras contas, né, e ter uma vidinha um pouco melhor, poder viajar, mas ter uma vida decente, uma vida confortável, não luxuosa, mas confortável, para que eu vou me arriscar num empreendimento? Está entendendo? Então, basicamente, é uma lógica, No Brasil, a gente não tem isso. Então, no Brasil, a gente não tem essa comodidade. A gente tem que se virar. Então, muitas vezes, eu acredito que deve ter gente aqui no grupo também, né, que assim, poxa, tem que estudar de manhã, ou de tarde, ou de noite, tem que trabalhar durante o dia, tem pessoas que vão... que fazem, que tem negócios e também tem outro emprego, a gente se vira muito. Então, o brasileiro, ele é bastante virado, ele é bastante empreendedor nesse sentido. Então, eu penso que nós temos um foco maior no empreendedorismo do que, até por necessidade, mais do que oportunidade, inclusive, até por necessidade, do que o europeu. Eu vejo que o ano passado eu estava em um outro país, estava vivendo num outro país, estava fazendo um curso, e foi interessante que na minha sala de aula a professora falava assim, se apresentem, o que você faz? De 12 pessoas na sala, eu era a única empreendedora, todos eram empregados, todos eram europeus e empregados. Então, para você ver como a taxa é muito menor de empreendedores, né? E no Brasil a gente já tem muito mais gente empreendendo. Então, basicamente, eu particularmente vejo que lá nós temos, claro, grandes e brilhantes empreendedores em Portugal, excelentes comerciantes e excelentes, são muito bons em negócios, são muito corretos nos negócios, de uma maneira geral, são muito corretos. Então, isso é uma coisa boa, mas nós temos um potencial aqui no Brasil, pessoas que empreendem mais do que lá, isso sem dúvida. Proporcionalmente em termos de quantidade de pessoas falando. Na realidade, são muitas as nossas necessidades, né? E até por conta da quantidade de poucos recursos, a gente acaba sendo mais criativo, né? Tem que se virar mesmo, né? Exato. Muito obrigado, viu? De nada, obrigada a você. Vamos lá, aqui. Bem, Eli, então,
gostaria, em nome do Centro Universitário Fibra, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a participação por essa noite. E André, alguém levantou a mão aí. Opa, alguém levantou a mão? Deixa eu ver, não sei quem foi. Aqui, a professora acha que o brasileiro se arrisca mais e por isso tem mais chances de sucesso. Sim. Sim, claro, eu acho isso mesmo. Acho que a gente se arrisca mais porque a gente não tem muita opção. A gente tem que se virar. Então, acho que a gente se arrisca mais, sim, e nós temos menos vergonha também, de uma forma geral. Mas eu ainda vejo o brasileiro de uma outra, aí olhando dentro do Brasil para dentro do Brasil. Eu ainda acho que nós, brasileiros, temos muito que aprender em termos de empreendedorismo. Ainda falta a pessoa perder a vergonha de fazer um negócio por si mesmo, de ganhar o seu dinheiro. Tem muita gente que tem vergonha de vender, isso não é problema, mas você pode treinar, você pode fazer. Mas tem muita gente ainda que tem vergonha de fazer, não tem vergonha de trabalhar numa empresa, mas tem vergonha de criar o seu negócio. E isso é algo que a gente precisa desmistificar dentro do empreendedorismo. Não importa o que você venda. Quando eu era estudante universitária, eu vendia bolo na universidade, eu fazia programa de rádio para os meus amigos e cobrava para eles para entregar o programa de rádio, porque eu estudei jornalismo. Então, você não tem que ter vergonha de cobrar pelo seu serviço ou seu produto, mas é importante que você comece a despertar para o empreendedorismo, que eu acho, se você tiver essa opção, acho interessante despertar logo. Tem uma pergunta também da Daniela Carvalho, Eli. Tá. A Hilda também perguntou, disse que eu não respondi, olha, gostaria de saber se a impressora 3D é um instrumento caro, fiquei impressionada com a funcionalidade, como a tecnologia está avançando cada dia mais. É um instrumento caro, eu não sei o preço, não sei quanto está agora, mas, assim, mas eu sou da ideia de que o que é caro, dependendo do que você vai fazer com a impressora, ela vai ter que se pagar. A impressora é uma máquina, igual uma máquina, você vai abrir uma padaria e precisa de um forno. Então, esse forno, você pode comprar um forno super mega para 5 mil pães por dia e um forno para 500 pães, por exemplo. E aí você vai, dependendo do que você vai usar e de como do produto que você for vender, o objetivo é que se pague. Então, é um pouco caro, sim, eu não tenho ideia do valor, mas dependendo do que você Ainda vai se não é uma utilidade caseira, né? exato. Qualquer. Exato, mas vale a pena investir. Vale a pena investir tempo para pesquisar e fazer aquela conta. Aí é fácil mesmo de fazer a conta. Qual a ideia que eu tenho com essa impressora? O que eu queria produzir? Um determinado objeto, um doce ou um determinado objeto. Bom, enfim, qual seria a produção diária? Aí tem que conversar com o fabricante, com o fornecedor. Qual é a produção diária desse produto? Ele vai te informar a respeito disso. Quanto você vai vender esse produto? E aí você vai verificar em quanto tempo eu tenho um retorno desse investimento da impressora. Não é tão difícil fazer essa conta. A Daniela também tem uma pergunta, né? O handmade tem crescido muito no Brasil e fora do país tem, sim, é um bom negócio, tem crescido. O DIY, o Do It Yourself. Você vai na internet, você pesquisa pela sigla DIY, Do It Yourself, faça isso você mesmo. E também o handmade, que é o artesanato, enfim, tem muita coisa no Brasil, a customização, o artesanato é forte, e fora também. E eu digo que fora é muito, muito, muito valorizado mesmo. A Alemanha valoriza muito isso, Portugal valoriza bastante o seu handmade, os outros países também, mas a Alemanha, ela paga muito mesmo por algo que seja correto, que seja produzido de uma forma correta e sustentável. As biojoias, por exemplo, eu já exportei biojoias para a Alemanha. Então, a Alemanha, eles valorizam isso, valorizam o que é correto, o que é bonito e, ao mesmo tempo, sustentável. Então, está crescendo sim, é uma oportunidade que você pode aprofundar a pesquisa aí. Tem mais perguntas aqui. Johnny Clave, quais...
A Nani é uma empreendedora, parabéns, Nani, hoje é o nosso dia, parabéns pelo seu dia, você é uma empreendedora pequena, a gente começa pequeno mesmo e depois vai desenvolvendo. O Johnny Clave colocou, quais valores devem ser agregados aos produtos no empreendedorismo nesses tempos de pandemia? É importante focar em algo específico, tendo em vista que o poder do público mudou nesse período. Valores agregados, eu penso que todo valor que entregue segurança física para a pessoa, segurança de saúde mesmo, é algo que tem força na pandemia. Então, basicamente, se você transforma o seu negócio, o seu produto ou serviço, em que você consegue entregar aquele produto ou serviço de uma forma segura, é um valor que é essencial na pandemia. Então, como valor, eu penso que a segurança física, e como fazer isso? Mostrando, informando ao cliente que o seu produto ou serviço tem uma segurança, que está sendo produzido com segurança, que você está entregando daquela forma, e isso é um modelo importante de você comunicar. E é importante focar em algo específico, é importante sim, eu não gosto muito de pensar que por estarmos em crise, não vendemos coisas caras. Isso não existe, não é que não existe, existe, mas não é algo limitador. As pessoas ricas são ricas, e é um mercado que a gente pode atender. Então, basicamente, isso é algo. Mas não limite seu pensamento de pensar assim, eu vou criar, então, uma coisa bem baratinha, porque agora as pessoas estão desempregadas. Depende do público. O público que você vai atingir é o desempregado, é essa pessoa. O público que você quer atender é um outro tipo de público. Então, é importante fazer o desenho do público correto para evitar que você caia naquela... Eu falava para as minhas vendedoras, quando eu tinha comércio, assim, olha, não pense porque é caro para você, vai ser caro para o cliente. Então, deixa o cliente dizer não, deixa ele dizer que é caro. Quando ele disser que é caro, aí aí a gente começa a pensar nisso. Então, basicamente, cuidado com a nossa mente de achar que, por ter uma crise, pelas pessoas estarem perdendo emprego, enfim, eu não posso oferecer algo mais caro ou melhor, enfim, com valor agregado maior. Depende do público que você vai oferecer, tá, Johnny? Olha, o Jairton já deu uma informação legal, a impressora 3D a partir de R$2.000 para pequenas coisas. As pessoas que estão com a mão levantada querem falar, professor. Professor, quem é que está com a mão levantada? Não sei. O professor Suzuki é o moderador da sala e só ele tem o acesso para liberar o microfone. Caso ele não esteja conseguindo, o aluno pode fazer a pergunta aqui no chat mesmo. Tá. Então, Matheus, ele já respondeu aí. Bora lá. Léo, impressora 3D em média, mais simples 1.500. Olha aí, não é tão caro, eu achei até que era mais caro. Alô? Alô? Oi. Não, é porque o meu áudio ficou assim. A impressora 3D fez bastante sucesso, eu estou feliz por isso. O Herberson perguntou como eu enxergo a atuação do poder público no Brasil na questão de apoio ao empreendedorismo. Nós temos muito apoio, aí há controvérsias, vamos lá. Nós temos, depende, nós temos muito apoio, porque nós temos aqui o SEBRAE. Não temos isso em outros lugares do mundo. Eu não vi SEBRAE na Europa. O SEBRAE é fantástico mesmo, mesmo. Então, quando eu falo, nós temos apoio, e aí não é poder público, porque o SEBRAE é uma empresa de economia mista. Uma parte dos recursos que as grandes empresas pagam, dos impostos que as empresas pagam, mantém o SEBRAE, e a outra parte que mantém o SEBRAE são os recursos gerados pelo próprio SEBRAE.
Então, o Sebrae é uma empresa fantástica, a ajuda que o Sebrae dá para o pequeno empresário, eu tive muita ajuda, sempre tenho, a partir do Sebrae, então acho que cabe a gente buscar mais, entra no site do Sebrae, gente, tem tanto curso grátis, tem tanta coisa boa, tem tanta ideia de negócio, plano de negócio pronto, ideia de, eu quero montar uma cafeteria, tem lá o modelo, quanto custa, onde você vai pesquisar, então, isso não tem em Portugal, isso não tem em outros países, a gente precisa aprender a valorizar as coisas boas que nós temos, e para mim, o Sebrae, aí você entra também no Senac, no Senai, que é o Sistema S, você tem coisas maravilhosas. Então, eu convido vocês a investigarem mais o Sebrae, a buscarem mais soluções lá, tem muita coisa boa. E aí, fora isso, tem os próprios projetos, né? Nessa pandemia, eu fiquei muito feliz com o governo em termos de apoio à micro e pequena empresa. Conversei com vários empresários que conseguiram acessar o crédito, finalmente. No exterior é a mesma coisa. Os empresários reclamam do mesmo jeito que aqui. O presidente vai para a televisão e fala que vai dar dinheiro e a gente não recebe dinheiro. No exterior falam a mesma coisa. Então, quer dizer, depende, claro, da empresa, mas especificamente em termos de pandemia, nós tivemos vários planos de acesso a crédito, achei interessante isso. Eu conheço muitos empresários que conseguiram esse acesso para poder honrar os compromissos com fornecedores e outros parceiros, mas em termos de atuação, acho que vale a pena pesquisar o Sebrae, porque a gente está anos-luz à frente com uma empresa como o Sebrae. Deixa eu ver. Suzuki, para liberar o áudio, eu não sei se ele conseguiu liberar. Não conseguiu. O Jairton também colocou aqui que o Sebrae é maravilhoso, é verdade. Ok. Mais alguma coisa? Olha, e entrem lá no Dona Delas também, porque lá tem muitas ideias de negócios, as mulheres aqui, já que a maioria do grupo aqui é mulher, entrem lá, participem do Dona Delas, é uma rede social gratuita, feita para mulher empreendedora, que vai te ajudar bastante, e vai vir muita coisa boa, vai ter muita novidade prática, muita inovação, para que vocês possam deslanchar, ter ideias de negócio, não precisa ser empreendedora, porque a ideia é que várias gerações conversem lá. Então, quem quer empreender pode criar o seu perfil lá e verificar como as dúvidas, como é que elas se comportam e buscar já sugestões na própria rede. A gente está lá para isso. Ok, Eli. Tem mais alguma pergunta? Yasmin já entrou. Obrigada, Yasmin. Eu vou te encontrar lá. A Vitória também vai entrar. Opa, tem gente já acessando lá na sua rede social. Exato. Obrigado aí, Nani. Obrigada, Nani. Tá. E eu estou à disposição, se vocês quiserem saber, até na própria rede também, podem perguntar no meu perfil, pode mandar mensagem também, eu estou à disposição também lá, né? Não se preocupem com isso. E até ideias de negócios, hoje eu tive uma reunião mais cedo, 14h, com um empresário de outro estado, e ele queria saber ideias de negócios para Portugal. Ele na verdade, não queria saber, ele tinha 2 ideias e estava me perguntando a respeito dessas ideias de negócio para Portugal, se era viável, se não era. Quer dizer, a gente discutiu, ficou 1 hora conversando sobre as ideias lá que ele quer investir daqui a 2 anos em Portugal. Então, também isso eu estou à disposição, se precisarem de saber alguma informação sobre lá. Ok, então, Eli, muito obrigado. Eu que agradeço. Ainda nós vamos receber, com certeza, aí muitas mensagens, nós iremos encaminhar para você, e depois a gente disponibiliza também o seu contato para os nossos alunos,
e reforçar, né, que ratificar o nosso compromisso da gente abrir as portas para você através da empresa Júnior, para a gente fortalecer aí essa parceria com você e aumentar aí a questão do empreendedorismo. Muito obrigado, boa noite para você e boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Obrigada a todos aí que participaram. Tá. Até logo, então, Eli. Até Boa logo. sorte. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.